Carinha. Bom, para você que ficou de recuperação, essa aula é para você, tá? Nossa aula de história. Bom, gente, nos TDs de vocês foram abordados alguns assuntos, aliás, no TD de história, e um deles é sobre os centros históricos, tá? O que é isso? São lugares muito importantes para todo mundo. Olha só, os centros históricos, gente, eles guardam características que nos informam sobre como viviam nossos antepassados, oferecendo meios para que os estudiosos possam conhecer mais sobre a vida dos povos passados, além de conter muita riqueza cultural, né? Então, o Brasil ele é privilegiado, porque ele tem muitos centros históricos espalhados em todas as regiões, em vários estados, nós temos aí os centros históricos. Eu vou apresentar para vocês, tá? Aqui alguns centros históricos. Olha só. Gente, eles carregam características típicas do tempo em que foram construídas. Geralmente são construções, né? Então aqui eu trago alguns exemplos de alguns estados, né, de centros históricos. Aqui é o Pelourinho, o famoso Pelourinho lá em Salvador. Aqui é o Mercado Central em Fortaleza. E essa mais embaixo, gente, são umas construções, né, umas casas que funcionam ainda como barzinhos lá no Centro Dragão do Mar. Então percebam que a característica principal dos centros históricos é a sua construção, né? Por quê? Porque foi construída há muito tempo atrás, a maioria delas em outro século, né, em outro século que viveram as pessoas, né, antes da gente. E elas guardam essa característica, olha só. Por exemplo, as cidades históricas, elas têm muito isso no seu centro, né, no centro urbano, bem ali, por exemplo, lá no centro de Fortaleza, tem muitas casas, o teatro, a praça, que são construções antigas, então eles são todos classificados como os centros históricos, né? Bom, depois nós vamos falar sobre as fontes históricas. O que é isso? É tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Ah, tia Diana, tá a mesma coisa que centro histórico? Não. Já as fontes, elas precisam ser registradas em alguma coisa, tá, gente? Isso é o relato oral, que é um tipo de fonte histórica. Por exemplo, uma entrevista, um documentário né, que alguém vai, documentário não, entrevista mesmo, um relato de uma pessoa mais velha que está contando sobre uma situação ou sobre como era a família dela antigamente. Isso tudo é uma fonte histórica. Documento escrito, certidões, cartas, livros, jornais, revistas, enfim, tudo que foi escrito é uma fonte histórica considerada muito importante. E as fontes materiais, que são as cerâmicas, né, os objetos arqueológicos, que a gente chama, objetos mesmo, que são as pedras, cerâmicas, quadros, enfim. As fontes visuais, aliás, quadro não, as fontes visuais já se encaixam nisso, são as imagens, pintura, fotografia, né? Quem não guarda um álbum aí de fotografias bem antigo? Toda família tem, né? E as fontes audiovisuais e sonoras, que são o cinema, televisão, CD, DVD. Olha só, uma fonte histórica que você tem, por exemplo. Hoje em dia as mães gostam muito de filmar quando, né, no seu parto ou no primeiro aninho, enfim, alguma situação da família. Então, isso é uma fonte histórica guardada, né, que você pode resgatar a sua história através dessa filmagem. Então, de fundamental importância. Bom, depois nós falamos sobre patrimônio histórico. Que é isso, gente? São os bens materiais, naturais ou imateriais. Tudo isso forma um patrimônio histórico que é de determinada sociedade ou comunidade, tá? Olha só, pode ser prédios, pode ser ruínas, pode ser estátuas, esculturas, templo, igreja, praça, ou até mesmo parte de uma cidade. Por exemplo, o centro histórico de uma cidade é considerado um patrimônio histórico, certo? Porque lá contém muitas coisas, muitas fontes, né, que servem aí como um patrimônio histórico, retrata a história daquele lugar, logo é um patrimônio, né?
Bom, falando sobre patrimônio, gente, tem um órgão que é o órgão responsável por tombar alguns patrimônios históricos. Então, você vai dar uma pesquisada, qual é essa sigla, o que que significa, e você vai dizer, tá bom? Falamos também no seu TD sobre o trabalho, tá, gente? Público e privado. O trabalho público, gente, é aquele mantido pelo governo. Somos chamados de funcionários públicos, tanto do governo municipal, quanto do governo estadual, quanto do governo federal. Municipal, prefeito, estadual, governador, federal, presidente. Ocupam os cargos, né? Os servidores da educação, os servidores da segurança e os servidores da cultura, bem como também os servidores da saúde, de vários outros ramos que possam se encaixar nesse sistema, né, de funcionário público. Já o funcionário privado é aquele que é pago por uma empresa. No caso, a tia Diana, que somos da empresa da rede privada. Não sou uma funcionária pública, sou uma funcionária de uma empresa privada que paga o meu salário por eu exercer o meu trabalho. Por falar em trabalho, nós vamos falar sobre a carteira de trabalho. Sabemos que todos nós precisamos trabalhar para nos manter. O que que nos mantém? Nosso salário. Quem assegura esse salário? A empresa a qual eu presto serviço, certo? Quando eu presto serviço para essa empresa registra algumas informações no meu documento chamado Carteira de Trabalho, que é um documento que comprova o tipo de trabalho que eu exerço, que lá tem informações como as férias, a minha função, a minha data quando eu entrei na empresa e o meu aumento de salário, tá? Tudo isso são informações que podem ser anotadas no meu documento, tá? E qual é a importância que isso representa para mim como funcionária, como trabalhadora, para os pais de vocês? Representa, gente, que vai garantir aposentadoria no futuro, vai poder garantir o seu 13º, você gozar das suas férias e, né, que você, né, possa sair do seu trabalho, assegura também o seu seguro desemprego, tá? Porque na sua carteira está contida aí todas essas informações. Bom, depois, por último, nós falamos sobre os africanos, que foram, a gente sabe que foram os escravos trazidos de outros, né, de várias regiões da África, né? Eles foram trazidos aí nos navios, eles ficavam amontoados, eles adoeciam, eles morreram, né? Muitos morreram. Mas aí, gente, dentro desse contexto dos africanos, eles lutaram muito, tá? Eles também resistiram a algumas coisas e por muito tempo eles foram mantidos, né, como escravos, mas eles conseguiram um local seguro para que eles pudessem ficar e exercer a sua, digamos assim, com liberdade, sua religião, sua forma de ser, porque até então os donos, né, os donos deles não deixavam, então eles fugiam para os quilombolas, né? E o local, gente, onde eles ficavam, que esse local que tá aparecendo aí chamava-se a Senzala, tá? E aí, gente, já cansado disso tudo, eles, né, alguns conseguiram formar uma comunidade bem longe daquelas fazendas onde eles trabalhavam, chamado de quilombolas. Então, era lá que eles se sentiam, né, felizes e seguros. Bom, e aí podemos destacar, né, algumas comidas como a acarajé, como essas comidas que aparecem aqui, a feijoada, comidas com pimenta, né, que é o caso do vatapá, deixa eu ver mais, como é o nome dessa comida? Caruru, que é uma comida, né, feito com quiabo e camarão, enfim, tá? São contribuições aí da culinária africana que foi deixada para nós brasileiros. Bom, pessoal, é isso, tá? Nosso resumo se encerra aqui. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se recorrerem ao livro didático de vocês, tá bom? Super beijos e até breve.